Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 20. É um salmo que eu gosto demais. Diz assim: ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Na hora da angústia, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro, e que no monte Sião ele o ajude. Olha só, isso aqui já dava uma pregação, sabia? Porque o monte Sião não é o monte onde foram entregues as leis. A Bíblia fala que o monte Sião, ele representa a nova aliança. Então o nosso socorro, ele não vem do cumprimento da lei, mas vem da graça de Deus. Mas enfim, vamos continuar. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo, e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá vitória ao Rei que ele escolheu. Do santo céu ele lhe responde com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. Agora o 7, que é um versículo que eu mais gosto, fala assim: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que se você, e aí é um problema que nós temos, porque quanto mais a pessoa atinge uma certa posição social, uma estabilidade, ela tende a confiar naquilo que ela mesma construiu para si. Ela tende a confiar nas suas economias, num investimento, numa aplicação para as horas de emergência. Ela tende a confiar na sua posição que ela conseguiu. Mas a Bíblia fala que, e eu quando falo assim de pessoas que confiam em carros de guerra, em cavalos, isso fala da força humana, daqueles que confiam naquilo que é natural, naquilo que o homem pode fazer. Mas a Bíblia fala que nós confiamos no Senhor. Sabe, eu quero dizer que você precisa colocar a sua confiança no Senhor, sabe, e ouvir dele. E nós não devemos andar atemorizados, irmãos. A nossa vida está nas mãos dele. Sabe, eu creio que o Senhor tem preparado um tempo para nós aqui. Sabe, o Senhor tem permitido e tem, depois de tudo que nós como igreja já passamos, eu creio que nós que estamos aqui, Deus está construindo algo conosco. Sabe, há um propósito de Deus. E deixa eu falar, não vai ser homem que vai interferir nesse propósito. Sabe, não vão ser, no meu caso, desafios financeiros que vão impedir esse propósito. No caso de alguns aqui, não vai ser a questão de documento que vão impedir essas coisas. Muito pelo contrário, eu creio naquele Deus que pode pegar uma situação que de alguém que tentar fazer o mal para você, e reverter em algo bom. Sabe, lá no final da história de José do Egito, lá pelo capítulo 50 de Gênesis, depois de tudo que José do Egito passou, que foi maltratado pelos seus irmãos, vendido como escravo, sendo falsamente acusado na casa de Potifar, ficado preso muito tempo, e ele se torna governador do Egito. Tem um verso lá que ele fala que é o seguinte: olha, Deus, ele conseguiu reverter o que era mal na minha vida em bem. Sabe, eu creio que é assim. A Bíblia conta que havia um profeta chamado Balaão. Quem já ouviu falar de Balaão? É muito conhecido porque Balaão, ele conversa com uma mula. Eu acredito, eu creio nessas coisas. Mas eu achei interessante que até então as pessoas falam, a mula de Balaão, né? Não que Balaão era uma mula, mas ele tinha uma mula falante. Aliás, não era falante, uma vez só ela falou, eu acredito que foi algo sobrenatural naquele momento. Mas Balaão, ele era um profeta que foi contratado por um inimigo de Israel. E esse inimigo contratou ele para profetizar contra o povo de Israel. E a hora que ele ia, e aí ele foi para um alto monte, de onde ele conseguia
enxergar aquele povo, de onde ele podia falar. E a hora que ele foi profetizar aquelas palavras de maldição, na boca dele saiu outra coisa. E ele falou assim para aquele rei que contratou ele, falou: eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque o Deus Altíssimo abençoa, não deixa eu falar mal, sabe? Tem muito crente com medo de mal olhado, medo de falarem mal, medo de disso e daquilo. Deixa eu falar, ninguém consegue amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Sabe, podem até tentar, mas o máximo que isso pode acontecer é incômodo. O máximo é o diabo pegar essa situação e te oprimir, trazer poneros para você, trazer preocupação. Mas veja, é mentira. Sabe, o diabo, a única coisa que ele consegue fazer é mentir. A Bíblia fala textualmente que ele não consegue nos tocar. Mas se você acredita na mentira dele, a sensação é a mesma. Sabe, fizeram um estudo há muito tempo com soldados americanos que praticavam tiro. E eles pegaram um grupo, levaram para praticar tiro com armas de verdade, num stand de tiro. E um outro grupo era uma simulação, não sei se como se fosse um videogame. E o resultado depois, quando foram avaliar a perícia de ambos, ambos tinham a mesma destreza, ou seja, aquilo que era apenas na mente mental daquele outro grupo, era o efeito tão real quanto aqueles que praticaram na vida real. Então, às vezes, o diabo ele não consegue te tocar, mas a opressão dele é tão grande na sua mente que ele causa o mesmo estresse, o mesmo objetivo, de como se tivesse realmente acontecendo aqueles problemas. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos saber quem é o nosso Deus e onde está a nossa confiança, em quem nós confiamos, sabe, e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Talvez até hoje você tenha vivido baseado nas coisas que você estabeleceu para a sua vida, e isso traz medo, porque uma coisa são os projetos que nós fazemos, eles são falhos, eles nem sempre saem da forma como nós pensamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus também tem projetos para a sua vida. Deus tem projetos. Por mais que você, mas eu sou tão insignificante, eu não tenho chamado para ser pastor, eu não sei liderar, eu sou membro aqui. Deus também tem um projeto para você. Sabe, Deus não criou nada ao acaso, irmãos. Eu sei que as pessoas no mundo querem dizer o quê? Que você é fruto do Big Bang e, né, o macaco evoluiu, então tudo é um acaso. Tudo aconteceu, né? Darwin fala que a evolução, ela foi simplesmente um acaso. Um certo grupo lá evoluiu mais. Mas deixa eu falar, isso é mentira do diabo para você. Nós não fomos criados ao acaso. Nós somos criados com propósito. E se você compreender que, primeiro, se você aceitar isso, se você aceitar e compreender que Deus tem um propósito, e é interessante que eu sempre ouvi assim, né? Aquelas igrejas mais simples, falavam assim: olha, irmão, levanta aí, fulano, Deus tem um propósito na sua vida, cara. Todo feliz, né? Mas eu aprendi que, na verdade, não é assim. Deus tem a sua vida para um propósito. Porque a Bíblia fala que Deus nos criou para andarmos nas obras que antes Ele já havia estabelecido. Então, é mais ou menos o seguinte: Deus, Ele criou todo o projeto, vai ser assim, 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 assim. Aí, tinha os cargos lá, tinha as vagas, né? Eu falei: bem, quem que vai se encaixar bem aqui? Já sei, o Cristiano vai ficar bom aqui. O Jefinho vai ser aqui. Então, na verdade, não tem um projeto para a nossa vida. Tem a nossa vida para um projeto de Deus. Sabe? E essa é a maior segurança que tem. Porque pode passar céus e a terra, irmãos. Mas o projeto de Deus, a igreja do Senhor, ela não vai ser destruída. Sabe? Nós estamos entrando numa guerra onde nós já sabemos que nós vamos ganhar. Sabe, isso é uma confiança que nós temos que ter. Como eu falei, quem vive com base nos seus próprios projetos, pode ser que venha a falhar. Eu vi irmãos que tem assim:
Deus, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Aí não acontece, porque ele tirou da cabeça dele. Aí fica bravo com Deus, mas Deus não te falou que ia te dar aquilo. Deus não te prometeu isso. Mas por outro lado, Deus tem o projeto dele. E se você entra no projeto de Deus, você tem toda a segurança do mundo. Você pode saber que você está protegido, você está guardado e você está fazendo o que é melhor para a sua vida. Durante muito tempo na minha vida eu tinha medo de entrar nesse projeto de Deus, porque eu queria viver minha vida. Porque na minha concepção, eu sabia o que era melhor para mim. Não é a história do filho pródigo essa? O que o filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, dá minha parte da herança aí, está muito chato viver aqui na sua casa. Aqui não é legal. Eu vou curtir no mundo, lá é legal, aqui não é legal. Ou seja, o filho pródigo achava que a diversão estava longe do pai. Mas depois ele cai em si, descobre que na verdade, o melhor lugar onde tinha festa, né? A Bíblia fala que quando ele chegou, o pai matou, né, como que chama aquilo? Um cordeiro cevado, né? Era um boi de engorda. E a Bíblia fala que naquela época tinha fome na terra, por isso que ele foi atrás do pai. Agora, quem que está engordando o boi em tempo de fome? O cara era fantástico, gente. Pensa, tinha toda a fartura, a abastança, era um lugar muito legal. Mas na cabeça dele, ele achava que a diversão estava fora. Deixa eu falar, o melhor está dentro do projeto de Deus. Talvez você tenha medo de entrar no projeto de Deus, porque você pensa, não, mas eu acho que eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Mas deixa eu falar, você vai colher só a frustração. Porque aquilo que o diabo pinta para você, o cenário, é para te destruir. Quantas pessoas, aliás, tem uma frase fantástica, acho que é de Oscar Wilde, que ele fala assim: existem duas grandes tragédias na vida de um homem, né? Que é nunca conseguir aquilo que ele queria, e outra é conseguir. Por que é conseguir? Porque ele descobre que não era aquilo que ele pensava. O dia que ele achava que o dia que ele tivesse dinheiro, ele ia ser alguém feliz, realizado, ele vai chegar lá e ele vai descobrir que não é verdade, que não é mentira, que não tem dinheiro suficiente que traga felicidade. Não estou pregando contra, que dinheiro ajuda a ser feliz, sim, para quem sabe gastar. Mas você achar que isso por isso mesmo vai trazer realização para você, não vai. Então nós pensamos e sabemos escolher coisas boas. Mas veja, Deus sabe o que é melhor para você. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe, então nós precisamos confiar no Senhor. Entregar o nosso destino nas mãos de Deus. Deixar que Ele cuide de nós, sabe? Tem algumas preocupações que não precisam estar sobre as nossas costas. Coisas que Deus não quer que você se preocupe. Aliás, o projeto de Deus para o homem nunca foi que o homem fosse dono do seu destino. Nunca foi que o homem fosse tivesse que escolher os caminhos e correr o risco de escolher errado. Essa, na verdade, foi uma escolha humana, né, de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus sempre quis que nós comêssemos da árvore da vida, ou seja, da sua própria natureza. Sabe, o propósito de Deus continua o mesmo, te encher da vida dele, deixar que ele cuide de você, ele tome as decisões, ele te coloque e ele venha cuidar da sua vida. Porque senão você corre o risco de estar aqui nessa igreja e ser alguém salvo e ser abençoado por Deus, mas está vivendo igual o ímpio, está vivendo igual a pessoa que não tem Deus, preocupado, cheio de problemas, com estresse, tendo problema do coração, nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos. É muito, muito triste quando você tem direito a uma coisa e não faz uso dela. Sabe, quantos crentes vivem uma vida miserável nessa terra, e eu penso que vão chegar naquele dia e vão descobrir que não precisava ter vivido desse jeito. Não precisava ter vivido com tanta preocupação, não precisava ter passado por tanta dificuldade, por tanto problema, porque, irmãos, as portas estão abertas, o favor de Deus está sobre as nossas vidas, sabe? Nós precisamos entender e viver isso. Eu sei que
o entendimento da graça de Deus para a salvação é algo que quase todos os crentes já entenderam. Mas você precisa entender a graça de Deus para a sua vida cristã também. Não apenas no momento da sua salvação, mas viver uma vida salva, uma vida cuidada, uma vida... Não é apenas quando você morrer, mas é desde já. Desde já você tem esse direito. Aliás, a palavra que é usada na Bíblia, quando ela é traduzida como salvação, ela tem, na verdade, 8 significados. Por isso que às vezes a gente olha, mas salvação aqui, salvação significa você ter cuidado de Deus, você ser alguém guardado, significa você ter saúde, significa você ter uma vida em abundância, sabe? Não apenas ir para o céu. Aliás, a gente acostumou a pensar salvação como ir para o céu. Mas salvação não é ir para o céu. Salvação é essa vida com Deus. E aí no final, quando você for recolhido dessa terra, é uma consequência. Não é que lá, por isso que nós acreditamos que tem pessoas que acham que só vão saber se são salvas lá na hora do julgamento, lá diante de Jesus Cristo. Lá eu vou saber se eu sou salvo. Ninguém pode dizer que tem certeza da sua salvação. Mas é porque nem entendeu o que é a palavra salvação. Porque a salvação você desfruta agora. E aí no final você só vai para onde você tem de ir mesmo, que é junto com Jesus Cristo. Então salvação não está se referindo àquele momento que vai decidir se vai para o céu ou não. Não, você, quem já é salvo, já vive a salvação hoje. Sabe, nós precisamos entender isso, irmãos. Porque quando você vive uma vida salva, quando você desfruta da salvação no hoje, as pessoas vão olhar para você e vão querer saber o que é isso que você está vivendo. Sabe por que é difícil às vezes a gente evangelizar as pessoas? Porque não tem mais essa diferença do crente para o ímpio. Eu não estou nem falando de pecado, não estou falando de coisa errada. Porque, você sabe, você não precisa ser crente para ser honesto. Conheço ímpios que são extremamente honestos. Você não precisa ser crente para não ter vício. Conheço pessoas que não são crentes, nunca botaram um pingo de álcool na boca, nunca fumaram cigarro. Então eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma vida de paz. Sabe, é isso que Deus quer nos dar. Sabe, quando nós vivemos essa vida de descanso, essa vida de paz, as pessoas vão olhar para nós, porque isso o mundo não tem. Isso o mundo não tem. Parar de beber, quem é viciado, tem narcótico, tem alcoólicos anônimos, parar de fumar, tem propaganda na TV de remédio que faz parar de fumar, mas não existe remédio ainda para que te dê paz, porque isso Jesus Cristo falou que o mundo não pode te dar, é somente Ele que te dá a paz verdadeira. Sabe, nós precisamos viver desse jeito. Porque quando nós começarmos a viver assim, as pessoas vão olhar para você e vão querer saber, escuta, qual que é a fórmula? Qual que é a receita que você tem para viver desse jeito? Sabe, eu quero viver esse tipo de vida. Sabe, então, Deus ele é perfeito, Deus ele trata de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que Deus quer te dar uma vida boa, agradável, perfeita, da mesma forma, Ele está evangelizando outros que vão olhar para a sua vida e vão querer levar o mesmo tipo de vida. Aliás, a palavra igreja, o primeiro momento na Bíblia que a palavra igreja é citada, é quando Pedro tem a revelação de que Jesus é o Cristo, né? Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que, havia de vir para nos resgatar. E Jesus Cristo fala, bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai. E digo mais, sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Agora, igreja, a palavra no original é eclésia, eclesia. E
ela nem sempre foi usada para os crentes. O que era a eclesia? Deixa eu só te contextualizar na história. Naquele momento em que Jesus ele vem à Terra, Roma, você sabe, havia o Império Romano naquele tempo, praticamente estava dominando todo o mundo conhecido. É claro, o mundo, né, os continentes novos, como a América, nem se passava na cabeça deles naquela época. Mas todo o mundo que era conhecido, Roma havia conseguido tomar de forma militar, né, tomar a força. Inclusive, era o caso ali dos judeus, que estavam naquele momento sob o domínio romano. Mas o que acontecia? O exército de Roma invadia um país, conseguia conquistar aquele território, e aquele exército agora precisava sair dali para poder ir conquistar outro território. E quando eles deixavam para trás aquele país que é recém-conquistado, o que acontecia, irmãos? Voltava do jeito que era, porque conquistaram, mas saíram daqui. Então eles não tinham um exército suficiente para poder colocar em todo o mundo ali conhecido da época, onde era domínio romano. E Roma teve uma ideia, os romanos eram fantásticos, o pensamento deles. Nós vamos começar a enviar cidadãos romanos para esses territórios conquistados. Então, o Dedé trabalha na madeira. Falou, Dedé, tudo bem, você vai lá para tal país, lá não sei onde, você vai continuar fazendo o que você faz, mas você vai ser como um agente do governo, você vai ser a eclésia romana. E qual que era o papel do Dedé lá? Ele ia ser lá, trabalhar do jeito dele, só que as pessoas iam começar, ele era romano, e o romano, ele tinha uma superioridade intelectual, e ele estava muito à frente dos outros povos. Então o pessoal ia ver e falou, uau, Dedé, que roupa bonita é essa sua? Eu falei, comprei lá em Roma. Poxa, que legal, quero uma roupa dessa para mim também. Vem, olha o jeito que você come, rapaz. A gente come tudo aqui mau jeito, você é chique, né? Ensina pra gente o jeito de você comer. Assim, você come assim, sabe? E essa comida aqui, ó, que gostosa. Então a ideia de Roma era o seguinte, conquistar através da influência aqueles povos, serem influenciadores através da cultura. E como que funciona? Como que era essa influência? Através dessas pessoas que não eram funcionários do governo, mas eram cidadãos romanos que eram convocados para ser a eclésia romana, para ir para esses países disseminar a cultura romana. E as pessoas vendo eles iam acabar assimilando a cultura e querendo parecer com eles. Então Jesus falou que Roma tinha a sua eclésia. E Jesus falou que nós vamos ser a eclésia de Jesus. Você está me entendendo? Jesus, quando chegou, ele falou o seguinte, é chegado o reino dos céus. Então é um reino novo. E esse reino vai chegar o dia, isso é fato, você lá lê em Apocalipse 20, vai chegar um dia em que esse reino vai dominar toda a terra. Mas antes disso, Jesus nos escolheu para sermos a sua eclésia, os seus representantes, a fim de que nós mostrássemos aonde nós estamos, e aí é lá no seu trabalho, é lá na sua vizinhança, as pessoas vão olhar para você, e assim como aquelas pessoas olhavam para os cidadãos romanos, vão falar assim, olha, mas você é diferente, é legal isso que, né, legal o seu jeito, eu gostaria de ser igual a você, e nós pudéssemos ser influenciadores da nossa geração. Entendeu o que é a igreja? A igreja é isso, nós somos chamados para sermos influenciadores de onde nós estamos, daí a importância de nós sermos essas pessoas que transmitem paz, pessoas que transmitem graça, sabe? Nós já somos abençoados. Eu sei que há uma cultura que as pessoas falam de, nós precisamos correr atrás da bênção, ir atrás das coisas. Não, você não acha isso na Bíblia. É muito contrário. Nós já temos tudo. Nós estamos aqui para oferecer. Você vai ler a história de Jó. Jó era um cara problemático. Mas a Bíblia fala que ele era justo.
Jó fala no final da história dele que ele nem conhecia Deus, agora que ele conheceu de verdade. Então veja, mas Jó, ele só conseguiu entender a vida, o propósito dele quando, irmãos? Quando ele começa a interceder pelos seus amigos, aí Deus abençoa ele. Quando ele entendeu que ele não era um consumidor, mas ele era alguém do lado de cá do balcão. Nós não somos consumidores. Você não veio aqui para pegar algo para você. Você veio para se encher, para você liberar mais para os outros. Sabe, esse conceito de, vou lá receber uma bênção, pegar uma coisinha do Senhor, não condiz com o Novo Testamento. Você vê, não condiz nem com o Velho Testamento. Se você vê Deus quando chama Abraão, ele fala, olha Abraão, vem cá, eu vou te enviar, vou te fazer muitas coisas, e ser tu uma bênção. Seja uma bênção onde você for, porque você já é abençoado, agora você só manifesta o que você já é. A Bíblia fala que as bênçãos iam correr atrás de nós. Por que tem crente correndo atrás de bênção? Então se você ficar parado, ela chega, certo? Está correndo mais rápido que a bênção, e a bênção nunca alcança ele. Mas nós precisamos entender isso, sabe? Largar essas mentiras e acusações do diabo, sabe? Viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e manifestar o Senhor. Então a igreja é a eclésia, mas há um outro nome também que Jesus usa para falar, se referir a nós. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. E o que é a função do corpo, irmãos? Comer, dormir, dar umas dor na coluna de vez em quando. A função do corpo. Veja, o que o corpo está fazendo, o que o meu corpo está fazendo nesse momento? Ele está dando voz ao que a minha mente, que é algo intangível, impalpável, quer transmitir para vocês. Então tudo que eu estou falando aqui, está no espírito também, mas são partes intangíveis, e a forma de eu transmitir essa mensagem para você, é usando o meu corpo. Se eu não tivesse corpo, eu não podia trazer essa mensagem. Aliás, esse é o grande problema dos demônios, né? Os demônios são loucos para interagir com esse ambiente natural, mas eles não têm corpos, por isso que eles gostam de, às vezes, se usar de pessoas para poder fazer das suas maldades. Porque eles são espíritos, eles não têm corpo para se expressar. E qual que é o papel do corpo de Cristo, irmãos? É o mesmo que o meu corpo. O meu corpo expressa as ideias da minha mente. O corpo de Cristo expressa as ideias da mente de Cristo. Sabe, esse é o nosso papel. Nosso papel é expressar a Jesus Cristo. Então o Jefinho conhece uma pessoa, olha, você queria que você conhecesse o meu pastor, o Elias. Aí como que ele faz para conhecer? Claro que uma das formas que a gente fala que a pessoa conhece, o Jefinho poderia começar a me descrever. E aí você fala assim, você conhece? Conheço, mas é aquele conhecer de descrição, né? Que nem eu falo assim, você conhece o Obama? Conheço, ele é o presidente, ele é assim, assim assado, fisicamente é desse jeito, assim, assim assado. Mas há um conhecer que é pessoalmente. Então, quando Cristo fala que nós somos o corpo dele, eu quero dizer, se alguém nos dias de hoje quiser conhecer a Jesus Cristo, ele precisa vir até nós para poder enxergar a Cristo. E nós temos que ser a expressão de Jesus Cristo. É interessante porque algumas pessoas acham, não é o caso de vocês que estão aqui, né? Que podem ser cristãos longe da igreja. Agora, um pedaço do corpo, ele não consegue expressar o todo. Você quer conhecer o Elias? Leva só minha mão aqui, ó. Conhece só minha mão aqui. Não consegue conhecer. O corpo, ele só consegue, veja, Cristo é algo tão indecifrável, tão indescritível, que uma pessoa não consegue expressá-lo. Somente o corpo, somente várias pessoas. Por isso que a Bíblia fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, sabe, jamais é na individualidade. Cristo não pode ser expresso na nossa individualidade.
somente no coletivo, somente quando há igreja. Agora, eu já falei aqui também, corpo não é apenas você ter um ajuntamento de membros. Não adianta você ter um monte de mão aqui, um monte de braço, tudo jogado. Você vai lá no necrotério, tem um monte de pedaço de gente, mas não é corpo. Corpo é quando esses membros estão conectados. É quando esses membros têm funcionalidades. Quando todos estão andando em sincronismo, irmãos. Então você começa a ter uma ideia do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Então o nosso papel é sermos esses membros e descobrir se você é a mão, se você é o pé, se você é o braço, se você é o tronco. O que você é? Você só não é o cabeça, isso eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que o cabeça é Cristo. E uma vez que você entende que pedaço do corpo você é, você andar em sincronia com esse corpo. Quando você começar a agir dessa forma, quando todos nós fizermos isso, nós vamos começar a expressar a Jesus Cristo. Sabe, esse é o nosso papel. E nós não temos que estar preocupados em receber coisas de Deus, porque nós já somos um com Jesus Cristo. Lá em João 14 fala assim: tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Sabe, todas as coisas já são nossas, mas na mesma medida em que nós somos de Cristo e da mesma medida em que Cristo é de Deus, sabe, nós somos um com o cabeça. Eu sei que isso é uma revelação libertadora, poderosa, transformadora, porque as pessoas, a igreja ainda vive muito aquém dessa realidade. Sabe, tem pessoas que vivem ainda nessa mendicância espiritual porque não sabem, não entenderam que nós já somos um com Cristo. Mas o dia que nós entendermos, vai se cumprir aquilo que o próprio Jesus falou, que nós faríamos obras maiores que Ele. Por quê, irmãos? Porque Ele continua sendo cabeça. Mas Jesus, ele tinha uma limitação, ele era só uma pessoa. Ele habitava em apenas um corpo quando ele estava aqui. Então, se ele estava em Samaria, ele não podia estar... Se ele estava curando aqui em Samaria, ele não podia estar fazendo milagre lá na Judéia. Se ele estava na Judéia fazendo um milagre, ele não podia estar lá em Jerusalém curando um outro enfermo. Mas hoje, Jesus Cristo é tudo em todos. Então, quando ele fala de fazer obras maiores, não é que maiores talvez em qualidade. Ressuscitar um morto, não tem como ressuscitar mais ressuscitado, para dizer que foi uma obra maior que Jesus Cristo. Mas eu creio que é numericamente, porque hoje Jesus Cristo habita em nós. Então, ao mesmo tempo que nós, como expressão do corpo de Cristo, aqui na cidade de Tampa, podemos operar milagres e fazer coisas, lá na África do Sul tem uma outra parte do corpo de Cristo fazendo milagres, e lá na Ásia tem outro, e lá na Índia tem outro, em qualquer lugar do mundo. Isso é o que Cristo falou, que nós faríamos obras maiores. Sabe, eu creio que esse entendimento que o Senhor está nos dando vai marcar profundamente a nossa vida e, consequentemente, vai marcar profundamente as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, quando as pessoas verem nas nossas vidas, sabe, a diferença, quando as pessoas verem quão é prazeroso. Sabe por que as pessoas não querem vir na igreja? Porque para elas é um lugar extremamente chato, extremamente legalista, onde as pessoas só ouvem acusação, onde só vem criticar você e só vem falar o quanto você não presta. Mas quando ouvirem o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Jesus Cristo, sabe, que você, mesmo não merecendo, foi aceito, foi abençoado. Sabe, nós éramos como aquele cego lá no caminho gritando, e não tínhamos nem capacidade de chegar até Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para nós e nos curou. Sabe, quando as pessoas entenderem e ouvirem isso, e mais do que isso, verem isso na nossa vida, sabe, não vai ter necessidade da gente abrir a boca para pregar. Sabe, as pessoas vão querer isso de nós. Sabe, as pessoas, mas isso começa com esse entendimento, irmãos.
Começa de nós, primeiro, entendermos a graça de Deus, entendermos que nós fomos feitos filhos amados e vivermos nessa realidade. Você sabe que Jesus Cristo, antes de fazer qualquer milagre, antes de fazer qualquer coisa, primeira coisa que aconteceu com ele, a Bíblia fala que ele foi ser batizado, e quando ele levantou das águas, veio uma pomba na forma do Espírito Santo, o céu se abre e uma voz sai do céu e diz o seguinte: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o passo inicial para qualquer pessoa que se disponha a entrar na vida cristã. Saber que é filho, saber que é amado e saber que Deus tem prazer na sua vida. É desafiador. Eu sei que esse negócio de filho, né, até o ímpio acha que é filho. Todo mundo, não, todo mundo é filho de Deus. Mas não é esse nível de conhecimento. É realmente você entender que é filho. E como filho de Deus, você pode operar os milagres que Jesus operou. Você pode curar as pessoas. Você pode abençoá-las, porque você é filho. Mas ser filho não basta, porque às vezes tem dia que a gente não está bem, que a gente fez alguma coisa errada, não acordou bem, está meio mal. Não, você tem que entender que você é filho amado. Sabe, da mesma forma como nós amamos nossos filhos, e Deus fala assim, que nós somos maus pais. Olha, vocês que são maus, dão coisas boas para os seus filhos, imagina eu. Pô, Deus, eu achei que eu era um bom pai. Eu brinco com meu filho, cuido, tento fazer tudo legal. Mas ele falou que eu sou mau. Que isso, perto da bondade dele, é tão constrangedor que é mal a minha maneira de ser pai. Então nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos entender que somos filhos. Agora, mais do que isso, porque você é filho, mas aí você acha que o dia que você pisa na bola, o pai fica bravo com você e vai te castigar. É engraçado que os castigos que as pessoas atribuem a Deus, acho que nem o pior dos pais faria, né? Ah, não, esse câncer aqui é Deus me castigando. Que isso, irmão? Isso chega a beira a ser uma blasfêmia contra Deus, falar uma coisa dessa. Deus vai castigar filho com doença. Sabe, não é dessa forma. A Bíblia fala sim que o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Mas eu sei que a nossa disciplina às vezes é violência, às vezes é falta de amor, a gente fica com raiva. Mas será que Deus fica com raiva conosco? Será que Ele é descontrolado igual a gente? Será que Deus disciplina da mesma forma que a gente, castigando, fazendo punição? Eu creio que Deus é melhor que eu. A palavra disciplina, quando é usada lá no original da Bíblia, está falando de educar. O pai ensina. O pai ensina. Sabe? E todas as vezes que eu fui diante de Deus, Ele sempre teve algo para me ensinar. Sempre teve alguma coisa para falar para mim. Todas as vezes que eu vim num culto como esse aqui, eu aprendi coisas de Deus. Todas as vezes que eu vou na célula, eu ouço, porque a gente também acha que é só o pastor que pode ensinar. Todas as vezes que eu vou na célula, que eu converso com o irmão, e eu ouço algo, tem coisas que me edificam, e Deus fala comigo através dessas vidas. Sabe, esse é o pai ensinando, mas é o pai que ama. Mas não pensa que é fácil, irmãos. Porque Jesus Cristo acabou de acontecer aquilo com ele. Ele foi jejuar, e depois dos 40 dias de jejum, o que acontece, irmãos? O diabo foi tentar ele. Mas foi tentar no quê? Levou uma revistinha de pornografia, olha aqui. Levou um cigarro, levou um vinho, toma aí. Não, o que foi a tentação de Jesus Cristo, irmãos? Se és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. As pessoas acham que foi fome, né? Ofereceu comida. Não, a questão estava em jogo lá, era muito diferente. A questão que estava em jogo ali não era a comida, não era entregar os reinos, não era se dobrar diante de Satanás. A questão que estava em jogo ali era a identidade de Jesus Cristo.
Porque se você entender que você é filho, e realmente isso se tornar parte de você, você vence todas as tentações. Se você entender que você é filho, você vence a tentação dos vícios, você vence a tentação da pornografia, você vence a tentação de qualquer coisa, quando você entende que você é filho. Por isso que o diabo nos tenta, a rigor não são com essas coisas. Essas coisas já estão aqui, não precisa tentar. Só você sair aqui não tem tanto. No Brasil você sai, você vê um outdoor, uma mulher quase seminua pulando em cima do seu carro. Você não precisa nem do diabo tentar, irmãos. Mas o que o diabo tenta é trabalhar essa identidade. Dizer que você não é filho. Ah não, mas eu sei que sou filho. Então que você não merece. Você se comportou mal hoje e papai vai te castigar. Por isso que está acontecendo isso, por isso está acontecendo aquilo, por isso, sabe, o papel dele é te acusar, e é te roubar a sua paz, roubar a sua tranquilidade, roubar essa identidade que é sua. Sabe, por isso nós precisamos ter paz e ouvir de Deus, e mais do que isso, ter fé. O apóstolo Paulo, ele fala assim que cumpriu a carreira e guardou a fé. Muita gente acha que guardar a fé é a fé na salvação. Você acha que Paulo tinha medo de perder a salvação? Se ele tinha medo, meu Deus, eu então... O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso. Mas quando ele fala de guardar a fé é na graça de Deus. A confiança que nos sustenta e que nos faz acordar todos os dias e orar ao Senhor e saber que os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Essa é a fé que nós precisamos guardar, irmãos. Ou mesmo o diabo questionando isso de você. É interessante que ele questiona com indicadores que são verdadeiros. Ó, tá vendo? Ó, não aconteceu tal coisa? Aí, não é filho. Ele pega exemplos da vida real para te acusar. Mas esse é o momento que você precisa guardar a fé. Não importa. Eu sou filho amado. Você imagina José lá no Egito? Se ele não guardasse a fé dele, o negócio estava indo de mal a pior. Só coisa ruim acontecendo com a vida dele. O que para alguém que é natural ia falar? Meu Deus, coitado desse cara, né? Como os amigos de Jó falaram para ele, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Está tudo dando errado na sua vida, mas ele guardou a fé. Deus tinha dado um sonho para ele. Conhece José do Egito? Sonhou com os feixes de trigo se dobrando diante dele, que ele falou que eram os irmãos, o sol e a lua, o pai e a mãe se dobrando diante dele. Ele tinha um sonho de Deus. Sabe, nós precisamos guardar a fé, irmãos. Aliás, nós somos conhecidos como crentes, né? Então, se você fala que é crente, mas não crê, então você está com defeito. É porque a função do crente é crer, né? Believer, né? Believe, believer, aquele que crê. Se você não crê, então você é um crente com defeito. O nosso papel é crer na palavra de Deus, é guardar a fé, irmãos. Sabe, não deixa que as mentiras, não deixa que as circunstâncias, não deixa que o noticiário, não deixa que o vizinho, não deixa que o WhatsApp, não deixa que o Facebook venha roubar a tua segurança, a tua fé. A nossa fé está em Deus. E ponto final. Sabe, se Deus falou algo, você fica tranquilo, nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Nós não estamos na mão do homem. Nossa, se nós estivéssemos na mão do homem mau, irmãos, está feia a situação. Mas nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Amém? Guarde a sua fé. Vamos orar por isso, irmãos. Coloque-se de pé.